darmos sequência ao evento, eu convido o senhor André Médici, que é economista sênior em saúde do Banco Mundial e um dos participantes do movimento da construção do SUS no Brasil, para palestrar sobre o tema financiamento na saúde no cenário atual. Boa tarde, André. Seja muito bem-vindo ao evento. Muito obrigada por aceitar o convite e palestrar para nós aqui hoje. E a palavra é toda sua. Seja bem-vindo. Andréia, eu queria agradecer muito ao convite que vocês fizeram para mim para participar desse terceiro congresso de Lean, workshop de Lean nas emergências. Queria cumprimentar primeiro o Eugênio Vilaça, que é um amigo de muito tempo, nós nos conhecemos realmente há muito tempo, eu aprendi muito com ele, continuo aprendendo. Ele é uma das pessoas que é uma referência na minha vida em termos de ensinamentos, em termos de posturas e em termos de princípios, pelo que ele tem trabalhado. E, basicamente, a ideia nossa aqui é trabalhar um pouco nessa apresentação com a questão específica dos hospitais e o financiamento de saúde nesse contexto da pandemia. Foi basicamente essa a ideia que me pediram para falar um pouco. Então, eu peço licença para vocês para compartilhar a tela, né, e nós vamos começar essa apresentação. Eu vou tentar cumprir os 45 minutos, né, e depois nós passamos um pouco também para as perguntas que vão ter aí. Eu cumprimento também o Cristiano Ribeiro, que está aqui, que vai ser a pessoa que vai fazer esse liaison, né, essa discussão básica das propostas, das perguntas, e vamos em frente, então. Bom, compartilhando, então, a tela aqui, deixa eu ver como é que... Deixa eu ver se eu consigo encontrar... Bom... Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Sim, né? Bom, então, o título que me pediram para falar é sobre os hospitais e o financiamento da saúde no pós-pandemia, né? Para falar do pós-pandemia, nós temos que falar um pouco também do que está acontecendo na pandemia. Então, a minha apresentação, ela está basicamente colocada no sentido de trabalhar um pouco, né? Primeiro, com uma primeira pincelada. Vocês, às vezes, sabem isso melhor do que eu, porque vocês vivem o dia a dia desse processo, mas eu trago um pouco a experiência internacional que eu estou observando aqui nos Estados Unidos, onde eu moro já há 24 anos, né? Eu vim para cá em 1996, e aí vou falar um pouquinho das coisas que eu estou vendo aqui, das coisas que eu estou sentindo nesse processo também, né? Depois eu falo um pouco sobre os impactos econômicos da pandemia nos hospitais, falando um pouquinho do caso norte-americano, para depois entrar um pouco do impacto da pandemia nos hospitais brasileiros. Nesse caso, quer dizer, eu gostaria de trabalhar um pouco mais com os hospitais do SUS, mas tem pouca análise ainda do que está acontecendo no contexto da pandemia nos hospitais do SUS. Nesse momento, eu sou editor das notas técnicas e do anuário da ANAP, da Associação Nacional de Hospitais Privados. Então, eu tenho algumas informações privilegiadas do SINHA, que basicamente nós estamos trabalhando. Eu vou trabalhar com as informações já divulgadas, porque nós temos agora uma terceira nota técnica esse ano, que vai sair brevemente. Então, mas eu não vou colocar esses dados para dar a sensação de vocês receberem os dados da nossa nota técnica número 3 aí, né? Mas eu vou falar um pouco sobre esse contexto dos hospitais. Vou falar um pouco sobre o impacto da pandemia também na economia mundial, dado que nós estamos vivendo aquilo que é uma mudança de paradigma, né? Porque a pandemia ela não afeta somente a questão específica da mudança nos hábitos da saúde, mas ela está afetando a vida de todo mundo, ou seja, ela é uma mudança de paradigma e nós vamos ter que viver basicamente nesse processo. Muitas tecnologias que estavam nascendo se aceleraram nesse processo, muitas coisas que ainda estavam resistindo acabaram, e nós agora temos que passar para esse contexto que muitos estão chamando de novo normal, mas eu diria que, na verdade, é uma nova vida. Nós temos que viver, basicamente, com o que vai haver nesse processo. Vou falar um pouco dos impactos da pandemia na economia brasileira, falando sobre os dados que nós temos até agora e as perspectivas.
e como isso afeta as tendências do financiamento da saúde em 2020 e 2021, onde nós temos também muitas preocupações, né? Dado que o Brasil, desde 2014, ele tem vivido uma crise sem precedentes, né? Se a gente observa o que está acontecendo com o Brasil, desde 2014, o PIB per capita no Brasil não cresce. E nós vemos que, na verdade, não cresce e cai, né? Nós vemos a nossa sociedade cada vez em maior decadência, os recursos, né, públicos para as políticas sociais, de alguma forma, definhando, e, portanto, existe a oportunidade que nós temos, é uma oportunidade que passa por essas mudanças, né, no conceito pelos quais nós vamos organizar o sistema de saúde, e o que basicamente o doutor Eugênio colocou sobre a questão do financiamento das redes e a organização de redes de saúde é uma proposta que eu defendo há muito tempo, né? Eu justamente me aposentei do Banco Mundial agora em julho de 2008, de 2020, desculpe, e em 2008 eu fui coordenador do projeto QualiSUS Rede, que foi um projeto que, infelizmente, não trouxe os resultados que nós estávamos esperando por uma série de questões da articulação interna do próprio Ministério da Saúde. Mas a ideia de rede está presente na realidade brasileira já há muito tempo. E como o Eugênio colocou, algumas questões que vieram dessa época, com a mudança das legislações, já vão fortalecendo um pouco essa ideia. Mas é necessário muito mais para fazer com que isso possa mudar a natureza pela qual o SUS se organiza. Então, nós estamos realmente esperando que esse momento venha, né, nesse processo, e aí, para isso, temos que ter um financiamento que seja adequado também. Bom, a primeira questão que eu queria colocar, então, é essa, quer dizer, como a pandemia impactou os hospitais e também as emergências, né? Existem alguns impactos do Covid-19 nos hospitais que eu tenho observado aqui, né, que eu gostaria de colocar mais na tendência internacional, né? A primeiro deles, vocês sabem, é a redução da visita de pacientes na realização de consultas, de exames e cirurgias eletivas, né? Isso tem feito com que não só tenha afetado o movimento específico dos hospitais, mudado a sua natureza, né, epidemiológica, a natureza da epidemiologia dos hospitais mudou, mas também criou algumas dificuldades financeiras que nós vamos mostrar. Associado a isso, né, a pandemia também afetou muito os profissionais de saúde. Então, se você teve uma mudança no movimento dos hospitais, você tem um absenteísmo de profissionais de saúde como resultado da pandemia, mas ao lado do absenteísmo, nós temos um outro processo também, que é a intensificação do trabalho de muitos dos profissionais que estavam na linha de frente, especificamente das atividades pandêmicas. Então, essa contradição é uma coisa que nós estamos vivendo também nesse processo. A ideia de bloqueio de leitos, né, para pacientes com Covid, limitando a capacidade de atendimento cirúrgico, é uma questão que o Eugênio colocou também, que nós vamos ter um impacto disso daí, né? Basicamente, esse atendimento, não só cirúrgico, mas também o atendimento aos pacientes crônicos em suas necessidades de exames, em suas consultas, vão criar um que a gente chama aqui nos Estados Unidos de um backlog para o ano 2021, que vai ser muito difícil de a gente ter uma solução rápida para esse processo. A outra questão é a redefinição da melhoria dos protocolos clínicos de segurança e higiene hospitalar, dos processos administrativos e logísticos para evitar a questão da infecção, né? Então, a gente tem uma mudança muito grande na forma de organização dos hospitais. Eu acho que nos últimos 20 anos, essa foi a forma pela qual os hospitais mais intensamente se adaptaram a uma mudança específica das formas de organização interna, dos processos, de uma série de coisas. Nós estamos vivendo aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu estou vendo isso de uma forma muito mais drástica, e nos hospitais da ANAP também, como é que essa questão vem mudando rapidamente. Aquela questão que estávamos falando agora, justamente no final, o aumento do uso da tecnologia da informação, da telemedicina, da teleconsulta, inteligência artificial e analytics, todos processos que estavam represados e que agora afluem como se fosse basicamente a corrente sanguínea dos hospitais. A gente pode fazer uma analogia com o corpo humano, a corrente sanguínea dos hospitais e da saúde como um todo, não só dos hospitais, porque a gente está falando do conceito de rede, passa a ser informação. A informação é que liga todos os dados, os vasos comunicantes do sistema de saúde para que ele possa funcionar bem. E essa é uma questão nova que está surgindo dentro desse processo. A outra questão são as mudanças no perfil epidemiológico e o aumento das taxas de mortalidade hospitalar que estão associadas a esse processo. E tudo isso traz um efeito econômico no financiamento, né? Porque a gente tem com isso a queda na receita hospitalar,
num momento onde também aumenta os custos de utilização dos serviços, o que cria uma situação muito difícil de administrar, e nós vamos ver como é que essa questão está se colocando nesse contexto mais geral. Bom, eu tenho aqui uns dados que mostram basicamente esse impacto do Covid na produção de cirurgias, e isso eu estou falando dos 25 maiores sistemas hospitalares norte-americanos em 2020. São basicamente os hospitais com mais de 1.200 leitos que estão aí. Então, a gente está falando dos grandes hospitais mesmo. A gente vê que, em geral, entre janeiro e fevereiro, a gente tinha basicamente uma situação basal, que era mais ou menos a situação média que vinha nos últimos anos. Em março, há uma queda de 38% na produção de cirurgias. Em abril, 59%. Isso vai depois se reduzindo, 41% em maio, 18% em junho, 16% em julho. Mas nós temos ainda um movimento acumulado de queda, né? A queda continua, não com a mesma intensidade, mas continua havendo queda nesses hospitais americanos até dezembro. Então, nós vamos chegar ao final de dezembro com um efeito acumulado, quer dizer, na queda de cirurgias, que vai ser bastante grande. E essa é uma das questões que a gente tem que, basicamente, pensar em termos de como os hospitais vão recuperar, não só, quer dizer, esse movimento que eles tinham no âmbito das cirurgias que estavam colocadas, mas também articular de uma forma melhor com as outras áreas de saúde para pensar uma nova forma de organização que possa resolver esses problemas. A gente sabe que, mesmo nos Estados Unidos, que nesses hospitais de ponta, existem muitas cirurgias que são sensíveis à atenção primária. Então, essa é uma questão que agora tem que ser vista com olhos de águia, né? Para a gente tentar, basicamente, saber exatamente como isso pode, de alguma forma, reestruturar o sistema de saúde também, e trazer com que isso tenha melhores resultados. Mas, obviamente, o problema que isso traz aos pacientes crônicos é fundamental, porque além da sobremortalidade que a gente tem pelo efeito do Covid, a gente tem tido aqui nos Estados Unidos, pelo menos no Brasil em certo sentido também, nós vamos ver depois, uma sobremortalidade que está associada ao fato de você não ter o tratamento dos pacientes crônicos. Essa é uma questão bastante complexa. Então, quando a gente pensa que esses impactos não só se dão no âmbito hospitalar como um todo, mas também nas emergências, nós vamos ter a redução da visita de pacientes não associados ao Covid nas emergências, em função da própria iniciativa dos pacientes, mas também de iniciativa dos hospitais que tiveram que se reestruturar. Um aumento da percentagem de pacientes atendidos nas emergências que estão associados ao Covid-19, não a outras doenças. Então, isso muda também a forma pela qual as emergências estavam sendo colocadas. Todos os pacientes nas emergências passaram a ser testados, pelo menos assim, nesses principais hospitais, né? E quando negativos, dirigidos para ambientes livres de Covid-19, que eles são aqui nos Estados Unidos de safe spaces, e quando negativos, eram dirigidos para áreas isoladas para positivos, com todos os requisitos de segurança, para não haver também uma permanência do contágio. Então, isso faz com que a emergência tenha que ter custos muito maiores, que é a questão que a gente vai pensar a partir daí. Porque todos esses processos, onde você tem que organizar, né, equipamentos diagnósticos, testes, exames e espaços adicionais para organizar a emergência, fazem com que os custos da emergência tenham aumentado muito também. E essa é uma das questões que a gente tem que pensar do ponto de vista da reestruturação das emergências dentro desses processos, né? Aqui nós temos, basicamente, né, uma consulta que foi feita também aos gerentes desses hospitais, né, que mostra qual os principais problemas que isso tem gerado, que a pandemia tem gerado para o retorno da normalidade hospitalar, por exemplo, para a gente restabelecer aquele contexto do pós-pandemia. O primeiro deles que eles estão colocando é a falta de pessoal. Quer dizer, tem, basicamente, 56% dos dirigentes hospitalares falaram que a falta de pessoal é o primeiro problema que eles vão enfrentar. O segundo é a falta de leitos de internação. O terceiro, a falta de capacidade cirúrgica, a indisponibilidade de testes. Nem todos os hospitais têm testes para testar todos os pacientes e continua havendo um problema sério nessa questão de abastecimento de testes, porque mesmo que tenha aumentado a capacidade interna de produção desses testes em maior parte dos países, eles ainda estão muito concentrados em determinados países que detêm o monopólio e que vinham produzindo esses testes ao longo prazo, né? A falta de equipamentos de proteção pessoal, né, também, a demanda reduzida, né, dos próprios pacientes, a baixa rotação dos leitos, na verdade, que os leitos passaram a reduzir sua taxa de rotação,
O acesso ao pré-operatório, que ficou cada vez também mais difícil, muitas vezes as pessoas estão indo diretamente da emergência para a operação, sem passar para o pré-operatório, e outros problemas, né, falta de salas cirúrgicas e assim por diante. Então, essas questões mostram basicamente como é que é a hierarquização desses problemas que estão acontecendo, e esse é uma das questões que eu acho que se tem que pensar. No contexto dos hospitais, especificamente, eu gostaria de ter alguma informação sobre a questão da atenção primária, sobre isso também, mas no contexto dos hospitais é o que está acontecendo para que se possa ter novamente o retorno a esse novo normal. No caso da atenção primária e das redes, uma das coisas que eu estou esperando é um informe que está sendo produzido atualmente sobre as chamadas Accountable Care Organizations, que são os modelos de integração de rede que ocorreram aqui nos Estados Unidos, fomentados em parte pelo Plano Obama, e que trouxeram alguma forma de organização específica para atender a esse conceito de cuidado integrado, né? Então, eu queria ver, basicamente, como essas ACOs responderam especificamente a esse problema do Covid, né? Essa é uma das questões que eu estou esperando um relatório nessa linha e gostaria muito depois de poder informar vocês com o que está acontecendo nessa área. Bom, falemos um pouco, então, agora sobre os impactos econômicos da pandemia, né, nos hospitais norte-americanos, né? Então, essa é uma das questões que eu acho que na verdade, afetaram muito os processos, né? A ideia que se tem, né, e eu tenho feito algumas pesquisas nessa área, mostram que os hospitais vão perder em torno de 323 bilhões de dólares em receitas, que representa mais ou menos cerca de 30% das receitas de 2019, dos quais, desses 203 bilhões, já foram consolidados no primeiro semestre do ano, dado que no segundo trimestre, vocês se lembram, foi o momento onde a crise foi mais intensa. E 120 bilhões de perdas estão projetadas entre julho e dezembro de 2020. Então, vão ser muitas perdas acumuladas ao longo desse processo, né, em termos de receita. Isso faz com que se tenha um declínio médio de 20% no volume das internações e 35% no volume dos procedimentos ambulatoriais também, que é o que já ocorreu no primeiro semestre, em relação ao que foi inicialmente estimado, né, dentro desse ano. Então, é uma queda bastante significativa. Do ponto de vista da saúde, apesar da falta de pessoal, você teve uma perda de 1,4 milhões de empregos de saúde, dos quais 135 milhões em hospitais, o que significa que muitos empregos foram perdidos também nas áreas de ambulatório, nas áreas de laboratório, em outras áreas do setor saúde, que criam um impacto bastante forte. A outra questão é o custo associado aos suprimentos e medicamentos que são relacionados ao Covid. Esses medicamentos e suprimentos, né, tiveram preços elevados em 64% em relação ao período inicial, que aumenta em larga escala os custos, né, dos hospitais também ao longo desse processo. E a alta também no uso de equipamentos médicos, como ventiladores, né, e pagamentos adicionais para equipes de saúde, também tem outros fatores que têm contribuído para o aumento dos custos dos hospitais. Podemos dizer também que entre março e maio se reduziu a demanda emergencial para pacientes comparado com o mesmo período de 2019 em 23% para ataques cardíacos, né, uma proporção também alta, né, em torno de 15% para derrames cerebrais e 10% para pessoas que tiveram descontrole de diabetes, o que mostra claramente que as emergências deixaram de atender fatores que são fundamentais e esse pode ser um dos motivos pelos quais está se elevando, está havendo uma sobremortalidade para pacientes crônicos dentro desse processo, né? Bom, a questão básica que a gente tem também são outras restrições que a gente tem em relação à expansão dos serviços, né? Por exemplo, e aí a gente vê essa questão pelo lado da demanda também, né? Os dados da Fundação Kaiser mostram que 48% das famílias adiaram as decisões de internações ou de atendimentos ambulatoriais por até 3 meses em função da pandemia. E estão até dispostas a esperar 4 meses ou mais para evitar problemas de contaminação. É lógico que esse tipo de decisão não informada
poderia ser, de alguma forma, mitigada se a gente tivesse um crescimento da questão da telemedicina, da teleconsulta, que é uma questão que está ocorrendo, né? Mas, de qualquer forma, é um fator bastante importante, né? Os hospitais também são obrigados a manter leitos desocupados para atender o crescimento da demanda quando necessário. Por exemplo, no Arizona, nenhum hospital pode ter uma capacidade, né, para questões não Covid superior a 80%, ou seja, pelo menos 20% dos leitos todos os leitos totais estão tendo que ser reservados para pacientes Covid. Em outros estados, essa proporção vai de 20% a 30% dos leitos de UTI, né, só para atender a demanda de Covid. Os hospitais também estão sendo obrigados, de acordo com regulações estaduais aqui, a manter estoques de entre 15 e 30 dias de equipamento de proteção pessoal para os profissionais e pacientes, e no momento em que os preços desses equipamentos estão disparando. E com isso, né, cirurgias e procedimentos, né, não podem ser realizados, aumentar também, porque tem que se ajustar à existência desses estoques. Ou seja, se os estoques não chegam a 15 a 30 dias, e como há fiscalização, eles não podem, de alguma forma, fazer esses tipos de serviços. E muitos estados obrigam os hospitais a realizar testes para os pacientes e o corpo de funcionários praticamente em uma periodicidade muito curta, né? Na Virgínia e no Colorado, por exemplo, os funcionários e pacientes têm que ser testados antes de qualquer cirurgia. Então, esses tipos de questões fazem com que se tenha também algumas restrições ao problema da expansão dos serviços de saúde aqui. Logicamente que essas perdas todas que nós estamos colocando, elas estão associadas também a determinados subsídios governamentais que os hospitais receberam em 2020, ou seja, os Estados Unidos teve um ato que se chama o Coronavirus Care Act, né, que autorizou o pagamento de subsídios aos hospitais e estabelecimentos de saúde de até 175 bilhões de dólares para o enfrentamento do Covid. E esse valor, ainda que seja bastante substantivo, ele está abaixo das necessidades financeiras dos hospitais, que foram calculadas em perdas de 323 bilhões de dólares. Né? Por outro lado, até fins de julho, somente 103 bilhões desses subsídios haviam sido utilizados pelas unidades, né, dados todos os processos que são necessários à sua utilização. Né. Isso faz com que entidades importantes, como a American Hospital Association, tenham que solicitar recursos adicionais até o final do ano. Bom, se essa situação toda ocorre no Brasil, como é que ela está ocorrendo especificamente no Brasil? É aí que eu queria colocar um pouco os dados das nossas pesquisas que nós estamos fazendo na ANAP, né? Porque vocês todos devem conhecer o sistema SINHA. O sistema SINHA é um sistema que coleta dados dos 121 hospitais da ANAP e esses dados são levantados mensalmente como parte do convênio que faz os hospitais a pertencerem à ANAP. Com essa questão específica do Covid, nós estamos fazendo blocos de dados adicionais, estamos colocando outros tipos de informação nesse processo que nos permite, de alguma forma, ter dados diferenciados. Então, do ponto de vista dos indicadores, eu queria colocar algumas questões. Né? A primeira é que a gente observa que entre o primeiro semestre, aqui a gente tem dados do primeiro semestre de 2019, do segundo semestre de 2019, o primeiro semestre, o primeiro trimestre de 2019, o segundo trimestre de 2019, e depois nós temos o primeiro trimestre de 2020 e os meses específicos de abril, maio e junho. A gente pode ver que já no primeiro trimestre de 2020 a gente tem uma queda muito grande na taxa de ocupação de leitos e que ela chega ao ponto mais baixo em abril. Mas ela está se recuperando progressivamente nesses últimos meses. Né? Vocês vão ver depois do dado de julho que nós estamos com uma informação ainda melhor. Então, é possível que se chegue ao final do ano, talvez com uma taxa próxima especificamente à que a gente teve no primeiro trimestre de 2020, né? Mas ainda muito abaixo, ou um pouco abaixo, do que existia em termos da taxa de ocupação de leitos do segundo trimestre de 2019.
A outra questão é a questão da média de permanência de leitos, né? Nós vamos observar que, como os pacientes COVID são pacientes de mais longa duração, houve um aumento, né, específico do número de dias, né, que as pessoas ficam internadas nos hospitais, principalmente em abril, maio e junho, embora esse processo esteja também se modificando nos últimos meses, né? Então, essa é uma questão que também a gente pode colocar aí, né? As internações também, com porcentagem dos atendimentos em pronto-socorro dos hospitais, né, elas passam a aumentar, ou seja, antes, em média, estava em torno de 8%, 9% de internações até o primeiro trimestre de 2020, e isso passou em abril, maio e junho, o segundo trimestre, para proporções em torno de 13% a 15%, né, de 14% a 15%, o que mostra que essas proporções estão aumentando. E a percentagem de internações resultantes, né, da urgência e da emergência, que vem diretamente da urgência e emergência, também aumentaram, o que mostra também um processo que está associado à questão do Covid e à redução das cirurgias eletivas, que normalmente elas não vêm da urgência e emergência. Então, essas são questões que estão bastante claras no que está acontecendo no Brasil, pelo menos nesses hospitais, ao longo desse processo. Eu gostaria muito de checar o que está acontecendo no SUS, talvez vocês tenham, com o projeto Lindas Emergências, algumas informações que são interessantes para mostrar para a gente sobre isso, mas, na verdade, esse tem sido um pouco o cenário que a gente tem nos hospitais da ANAP, né? A outra questão que a gente tem especificamente é que entre janeiro e junho, que está no primeiro semestre de 2020, a gente tem um aumento da taxa de mortalidade institucional dos hospitais que está associado, obviamente, aos casos de Covid, né? E também mudança no perfil epidemiológico. O que é mais interessante aqui é o aumento, por exemplo, de 2,9%, né, entre janeiro e junho de 2019, né, para 5,6%, né, como é que se diz assim, de doenças infecciosas. E a gente tem aqui, basicamente, também, como resultado disso, né, o aumento das doenças crônicas e de outros dentro do perfil de internações, embora as doenças crônicas continuem sendo a principal causa específica das internações, né, nesse processo. Em termos de pacientes atendidos no pronto-socorro, né, com suspeita de Covid-19, com porcentagem total de atendimentos, a gente vê basicamente também aqui um crescimento bastante grande, né, desse processo, ou seja, os pacientes atendidos com suspeita de Covid, né, eles aumentaram de 2,7% em março para 20% em junho. E a porcentagem de casos positivos, né, de Covid sobre o total de casos suspeitos atendidos em pronto-socorro, ela chega a um ponto mais alto no mês de maio, né, quando ela chega basicamente a uma incidência de 40,3%, mas se mantém, na verdade, se reduz um pouco, né, se mantém na mesma proporção praticamente no mês de junho. A outra questão é a taxa de letalidade do Covid-19, que seja a mortes por Covid-19 como porcentagem das internações. Agora, isso está associado especificamente a uma melhor triagem dos pacientes e a uma maior resolutividade dos pacientes pela via ambulatorial. Então, os pacientes que passam a ser internados são pacientes que efetivamente estão necessitando dos leitos. O nível de severidade é muito maior, o que faz com que esse processo aconteça dessa forma, né? E agora, né, já que a gente está falando em economia nesse processo, vamos ver os indicadores financeiros, né, o que aconteceu com os hospitais da ANAP nesse processo. Nós vamos ver aqui, basicamente, né, que o excedente operacional bruto, que nós chamamos de margem EBITDA dos hospitais da ANAP, ele que chegou a ser mais ou menos em torno de 15% no segundo semestre de 2019, ele cai para menos 1,9% em abril. Então, você tem uma margem negativa, né, operacional bruta em abril de 2020. E essa margem vem se recuperando agora, o que mostra que os hospitais também, de alguma forma, conseguiram se adaptar. E boa parte dessa adaptação, nós vamos ver depois, que está associada a movimentos como esse, de teleconsulta, teleinternação e assim por diante.
E a outra questão é também a evolução da receita líquida e da despesa total, que a gente mostra que no mês de junho, esses dois valores, esse a receita líquida média e a despesa média, eles vão se afunilando, vão ficando muito próximos em função dos processos específicos que estão associados ao Covid. Bom, vamos falar então agora um pouco, né, como é que isso daí, esse processo todo, porque a gente falou até agora sobre o ambiente hospitalar. Vamos ver como é que isso afeta a economia mundial, porque realmente essa crise tem uma dimensão dantesca do ponto de vista de como ela afetou a economia mundial. Se a gente observa alguma coisa similar em termos de tamanho e tudo, só a crise pandêmica que a gente teve com a gripe espanhola, né, e eu publiquei um artigo no meu blog sobre isso, ele tem basicamente teve basicamente o mesmo tipo de efeito nos anos de 1918 a 1919. Mas o que a gente está vendo aqui, basicamente, né, é que no segundo trimestre de 2020, os países ricos, mas também alguns emergentes, experimentaram declínios do PIB de até 20%. E se não fosse a rápida e eficaz mudança trazidas por incentivos públicos às famílias e também ao financiamento das empresas nos países desenvolvidos e também no Brasil, né, a contração da produção teria sido substancialmente maior. Então, essas medidas, né, de criar renda adicional para as famílias e crédito para que as empresas mantenham as contratações e mantenham a produção, foi um processo que teve algum resultado positivo. Então, com a flexibilização dessas medidas, né, e o cofinanciamento, a reabertura das empresas a partir de maio, a produção industrial aumentou rapidamente, né, no segundo trimestre, estimulada também pelos subsídios e transferências governamentais. E isso foi um processo importante, o que mostra que essa crise ela teve um processo, ela não vai ser necessariamente uma crise em V, como as pessoas estavam falando, mas pode ser uma crise, vamos dizer assim, com um L com a perninha levantada, vamos dizer assim. Pouco nessa perspectiva, né? E isso é o que está parecendo que vai acontecer. Então, com isso, os gastos da família tiveram uma recuperação, especialmente nas áreas de bens duráveis de consumo. Muitos países perderam praticamente, tiveram uma venda negativa, uma redução brutal na venda de automóveis, por exemplo, que agora voltou a crescer novamente, mas as despesas com serviços e atividades existe a presença física do consumidor, viagens, alguma coisa desse tipo, né? Ou a proximidade entre trabalhadores e consumidores, restaurantes, cabeleireiros, permanecem com níveis muito baixos, né? Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu com a produção industrial, por exemplo, né? A gente pode notar em vários países, o único país que manteve uma produção industrial positiva nos meses de abril, junho e julho, né? Foi a China, porque a China teve o ápice da sua crise em fevereiro e março, mas ela saiu rapidamente da crise com as medidas de lockdown que foram feitas em Wuhan e a blindagem para que isso não passasse para as outras áreas, né? Um país que, de alguma forma, também teve um desempenho, teve uma queda, mas um desempenho um pouco melhor, foi a Coreia do Sul, né? De alguma forma que se manteve. O Brasil ele teve, em abril de 2020, uma queda brutal da produção industrial, quase 30%. Mas essa queda se reduziu um pouco, né? Foi entre 10% e 20% em junho, e em julho ela já está mais ou menos entre 0 e 10%. E agora, os dados recentes mostram, em agosto e setembro, que a produção industrial volta a ter, basicamente, uma recuperação positiva, né? Quer dizer, aquele efeito que é positivo também desse processo. Bom, se a gente observa, então, as estimativas de crescimento do PIB, né, para 2020 nos países da OECD, dos quais o Brasil faz parte, nós vamos ver que elas vão variar para o ano de 2020 entre menos quase 11%, né, são estimativas de setembro da OECD, que é no caso específico da África do Sul, até basicamente 1,8% positivo, que é o caso específico da China. Então, a China vai ter um crescimento positivo dentro desse processo. E a taxa do crescimento do PIB, de acordo também com esses dados, né? Desculpe, tem que voltar aqui.
eles mostram também que em 2021, né, eles mostram que alguns países vão ter uma recuperação muito rápida. A Índia, que teve uma queda, vai ter uma queda bastante grande esse ano, 2020, em torno de quase 10%, vai ter a maior recuperação. Mas a China vai ter uma recuperação brutal. Apesar de ter o crescimento, ela vai continuar tendo uma recuperação de mais ou menos uns 8%. O Brasil, segundo os dados que estão sendo colocados pela OECD, vai ter uma recuperação de 6,5%. Mas as novas estimativas do Fundo Monetário Internacional mostram que essa recuperação, na verdade, ela pode ser melhor, um pouco menor, vamos dizer assim, dentro desse processo, né? Então, são basicamente essas questões que estão sendo colocadas aí dentro da questão das taxas de crescimento. E aqui a gente tem que pensar que essas taxas de crescimento também, elas têm uma série de condicionantes, né? Os condicionantes estão associados a cenários que são otimistas, e cenários que são otimistas em função do fato de a gente ter ou não uma segunda onda. Parece que a segunda onda já está acontecendo a níveis muito fortes, no caso específico da Europa, em alguns estados dos Estados Unidos, ela já está retomando com muita velocidade. Não se sabe o que vai acontecer no Brasil ainda, né? Mas o fato de você ter uma segunda onda pode, na verdade, fazer com que esse cenário, o cenário pessimista, que mostra basicamente o crescimento do PIB global menor, faz com que a gente não possa recuperar, basicamente, as perspectivas que existiam no quarto trimestre de 2019, que é essa perspectiva que tem nesse gráfico, nesse primeiro gráfico aqui, né? Então, a gente tem dois cenários. Um cenário onde se pode recuperar basicamente isso, a economia, ao último trimestre de 2019, basicamente no segundo trimestre no terceiro trimestre de 2021, ou um processo onde a gente não possa recuperar. E no caso específico de alguns países, né, esse crescimento pode ser diferenciado. Por exemplo, o Brasil pode ter um crescimento em 2021 que pode chegar a 6%. Na média, o que está se prevendo é um crescimento em torno de 3,8%. Mas se houver um cenário de uma segunda onda e não houver especificamente uma vacina que consiga criar algum nível de imunidade razoável para a população, esse crescimento poderá ser até próximo de zero, de acordo com as estimativas da OECD. Da OCDE. Então, esse é um dos processos que a gente tem que pensar também, né, em que a economia vai ser bastante afetada dentro desse processo. Isso ilustra muito bem as situações que a gente vai ter em todos os cenários, no cenário do emprego, no cenário fiscal, no cenário dos gastos públicos, uma série de questões que a gente tem que pensar em como é que a gente vai se reinventar. Essas são as questões que eu acho que são fundamentais para a gente pensar daqui para frente. Então, falando um pouco mais sobre os impactos da economia brasileira, né, a gente mostra basicamente aí as estimativas que a gente tem baseadas no boletim Focus do Banco Central, e aqui a gente tem uma série histórica de longa data, que vai de 2000, né, até 2021. Basicamente, a gente tem primeiro os dados do IBGE, que vão basicamente até 2019, e depois os dados de 2020 e 2021, que estão baseados na perspectiva do Boletim Focus. O Boletim Focus fala em uma queda, basicamente, em torno de 5,6%, né, do PIB esse ano, com um crescimento que vai ser um pouquinho maior, né, em torno de 3%, 4%, se não me engano, em 2021. Isso daí também está associado a uma queda muito grande do desemprego. Quer dizer, nós vimos que, basicamente, se a gente pega só os meses os dados por semestre de 2016 para cá, nós vamos ver que nós voltamos a ter uma queda muito grande de empregos nesse ano de 2020, no primeiro semestre, né? Replicando um pouco situações que a gente já teve em 2016 e que nós não conseguimos, de alguma forma, recuperar nos semestres que sucederam depois, 2017, 2018, 2019, não deu para recuperar o que a gente perdeu, né, em termos de empregos em 2016 e mesmo nos anos anteriores. E em termos dos indicadores também macroeconômicos da crise brasileira, né, que a gente tem, na verdade, uma queda do PIB que vai ser em torno de menos 5,3% e pode chegar a 2,9% também em 2021, de acordo com outras estimativas, uma inflação que vai continuar relativamente baixa, um aumento, né, provavelmente do déficit público, né, e também outros processos, desculpe,
Agora eu perdi aqui a... Bom, e outros processos, né? A outra questão peraí. A outra questão que eu queria colocar aqui nesse caso também é as tendências que a gente vai ter em termos do financiamento da saúde nesses anos de 2020 e 2021. E aí nós temos uma série de questões que são complexas para a gente colocar, né? A primeira delas, né, é que a gente tem que pensar e recuperar um pouco quais são os principais problemas do financiamento da saúde do Brasil dentro de uma perspectiva histórica. Então, aqui nós temos, primeiro, a alta ineficiência do gasto público em saúde. Um estudo que o Banco Mundial fez, né, com base nos dados de 2013, mostra que, por causa de problemas de ineficiência, que foi uma questão que o Eugênio também colocou, né, ineficiência principalmente na questão da organização dos serviços, na estrutura pela qual se fazem internações que são sensíveis à atenção primária, no retorno de pacientes, uma série de coisas. A gente tem perdas de em torno de 23 bilhões de reais por ano, né? E isso faz com que existe um espaço para que a gente consiga melhorar essa questão, aumentando a eficiência e o processo de organização de redes vinculadas à atenção primária, com a integração do cuidado, é um dos processos pelos quais a gente pode realmente resolver o problema da ineficiência. A outra questão, e essa também é mais importante ainda, é a dívida histórica que o Brasil tem com o aumento do gasto público em saúde, né? Se a gente compara com os parâmetros internacionais, o gasto público em saúde no Brasil ele está aquém dos compromissos dos parâmetros internacionais. Quer dizer, o Brasil gasta, em termos do total do gasto em saúde, em torno de 40%, né, do gasto brasileiro é gasto público, né, em saúde. Quando nos outros países, a gente pensa os países da OECD, principalmente os países europeus, a média é 70% do gasto em saúde é gasto público. Então é necessário que se tenha, né, uma recuperação específica do gasto público do Brasil nesse processo, né. E a outra questão, né, que dos 404 bilhões de reais que foram alocados para a pandemia em 2020, somente 31% foram alocados para o setor saúde, né, que, ou seja, 76,2 bilhões destinados ao auxílio dos estados e municípios e 49,9 bilhões para o Ministério da Saúde. A maior parte dos recursos, né, alocados para isso foram dados pelos auxílios às famílias, e isso continua crescendo. Obviamente que a gente tem um processo que está associado a isso que é importante também. Apesar de esses gastos já estarem basicamente sendo bem desempenhados, quer dizer, as transferências para os estados e municípios estão ocorrendo, a informação que a gente tem recebido é que os estados e municípios não são capazes de gastar esses recursos que recebem com a velocidade que seria necessária. Então, se estima, por exemplo, que os gastos que foram para os estados e municípios, desses 76,2 bilhões, 25 bilhões de reais ainda não foram gastos, porque estão associados a determinados processos, fora o fato de que a liberação, né, para o caso de licitações, uma série de coisas desse tipo, tem dado uma série de problemas em termos da forma pela qual a legitimidade do gasto tem sido utilizada, né? Então, problemas de corrupção têm sido denunciados em vários estados e municípios, e essa é uma questão que teria que ser pensada também, e como estruturar formas mais eficientes de fazer com que esses gastos tenham mais transparência e venham a ser utilizados da melhor forma. Bom, e por outro lado, a crise econômica de 2020 e 2021 tem efeitos também no desemprego e no financiamento da saúde suplementar, que é uma das questões que são bastante complicadas. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses temas. Se a gente observa aqui, por exemplo, os gastos públicos per capita em saúde, a gente vê que, comparados com a Argentina, com o Chile, né, com a Costa Rica e com o Panamá, né, o Uruguai, o gasto público per capita do Brasil em 2017 era muito baixo, né? E os gastos públicos em saúde, como percentagem dos gastos totais do governo do Brasil, são os menores, né? O Brasil gasta só 10% dos gastos públicos em saúde. Países como a Argentina gastam 16%, o Chile gasta 21%.
a Costa Rica 27%, e o Brasil gasta 10%, ou seja, tem um espaço muito grande para a gente redefinir a estrutura do gasto e aumentar a participação da saúde dentro dos gastos públicos brasileiros. Certamente o Brasil tem várias ilhas de ineficiência, não é só a saúde, mas tem várias ilhas de ineficiência na forma pela qual se estrutura o gasto público. Por que a gente não ataca essas ilhas de ineficiência para poder ter um espaço fiscal para aumentar o gasto público de saúde no Brasil? Né? O gasto público de saúde como percentagem do PIB é 4% do PIB. Somente o México, né, dentro desses países que a gente está comparando, tem um gasto público menor que o brasileiro. Né? Então, esses temas todos são temas que eu acho que têm uma importância muito grande para a gente pensar como é que a gente pode reestruturar. Né? A outra questão que é importante é a questão do desemprego no Brasil. Quer dizer, como você teve um desemprego muito grande agora no segundo trimestre, por exemplo, de 2020, a gente tem aqui a informação, nós temos como resultado disso daí uma queda também acentuada. Essa queda é histórica, ela vem, na verdade, desde dezembro de 2014, das pessoas que estão associadas ao sistema de saúde suplementar. Em julho, por exemplo, o número de pessoas que estavam associadas à saúde suplementar baixou para o nível mais baixo da história dos últimos anos, 46,7%. Desde dezembro de 2014, é o nível mais baixo. E esse processo, provavelmente, se a gente não continuar com taxas de desemprego muito altas e não recuperar os empregos formais, é um número maior de pessoas que vai necessitar especificamente de ter acesso ao SUS, né? E ter acesso a um recurso público que está também depreciado pelos volumes que tem especificamente, né? Mas, apesar disso tudo, se a gente observa, por exemplo, nos dados mais gerais, né, do Ministério do Trabalho, do CAGED, os empregos em saúde continuam crescendo no Brasil. Né? No primeiro semestre de 2020, eles cresceram para 43 mil pessoas, o que é uma tendência contrária do que aconteceu nos Estados Unidos. Talvez porque, especificamente, nós não tínhamos pessoal suficiente, né, para atender às necessidades que começaram a ser colocadas no âmbito do tratamento da pandemia. E muitos municípios utilizaram recursos que estavam recebendo do governo federal para contratar pessoas em caráter emergencial. Então, isso é possível que esteja acontecendo nesse processo também. Eu queria terminar um pouco a minha fala, né, um pouco com essa questão dos riscos do orçamento público em saúde para 2021. E essa é uma das questões que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. Né? Na verdade, se a gente observa o que está acontecendo com o projeto de lei orçamentário de 2021, né, e o Brasil a saúde no Brasil sofreu um grande corte nesse orçamento de 2021, apesar do Brasil ser o epicentro da pandemia na América Latina. Esse projeto de lei está reservando 136,7 bilhões para o Ministério da Saúde, mas não prevê assim, muitos recursos para a continuidade da pandemia do Covid no próximo ano. Ou seja, o recurso só prevê 40 bilhões adicionais, né, para o Covid, que é muito menos do que os 130 bilhões que foram reservados esse ano, é um terço dos recursos. Né? Ou seja, do ponto de vista dos recursos, ele é apenas 4% maior, né, do que o apresentado na LOA 2020, o projeto geral. Né? Então, a principal queda em relação à verba autorizada, e essa é uma questão que o pessoal que está trabalhando com Lean nas emergências tem que prestar muita atenção, é observado na atenção especializada, onde vai haver cerca de 40% a menos de recursos, né? E isso vai ameaçar a manutenção dos leitos de UTI que foram até criados para o enfrentamento da pandemia. A atenção básica do desenvolvimento científico e tecnológico vão ter perda de 3% de recursos, né? E uma das coisas que está em discussão nesse momento, né, é a questão da vacina. Né? Se a gente já tem poucos recursos assistenciais, a gente tem que enfrentar a despesa adicional com uma vacina contra o Covid-19, da onde vão vir esses recursos? Né? Essa é uma questão que tem que ser discutida recentemente, né? Porque, especificamente, é necessário recursos extraordinários que, nesse momento, pelo menos nas discussões que estão dentro do projeto da lei orçamentária, as discussões têm sido ainda muito precárias ao longo dessa discussão. Bom, esses são só os pontos que eu queria trazer em termos de discussão para vocês, né? Agora, não quero também terminar com uma visão tão pessimista assim. Então, eu quero dizer que as crises são sempre momentos que trazem
muitas angústias, mas também muitas oportunidades. Então, esse é o momento que nós temos de ter oportunidades para otimizar custos e protocolos orientados para resultados, para selecionar os investimentos de forma a orientar caminhos clínicos vinculados ao desfecho, e aí nós falamos muito sobre a questão de valor em saúde, né? Dentro da área de valor de saúde, existem dois processos que são muito, muito importantes. Um é o processo liderado pela Aisson, né? Que tem, na verdade, toda uma classificação dos desfechos vinculados a resultados, e o outro é o TD-ABC, que é um critério de reordenação de custos que está associado a processos, que permite com que os custos sejam muito mais eficientes através da revisão dos processos e da eliminação dos desperdícios. Essas são duas ferramentas, hoje em dia, chaves, são o centro pelo qual os países estão aplicando a ideia de value-based healthcare, de valor de saúde, aplicado especificamente às instituições de saúde. A outra questão seria implantar novos métodos de identificação de custos associados à simplificação e otimização de processos, implementar uma gestão solidária de pessoal baseada em alcance de méritos, não somente em benefícios individuais, orientar a ação dos hospitais para os pacientes e orientar a ação da saúde, especificamente para a saúde populacional, respeitando, então, o entorno da saúde da população, com questões que o Eugênio enfatizou muito na apresentação dele, e implementar tecnologias de informação que sejam capazes de dar suporte, né? Gerando bases de dados orientadas para facilitar a decisão, melhores resultados para o paciente e reduzir os custos. Então, vamos pensar também nessas oportunidades que se criam com a crise, né? E com isso, eu queria fechar a minha apresentação. Obrigado. Muito obrigada, André, pela excelente palestra. Foi muito importante suas colocações, fazendo overview do mercado também internacional, as questões da economia. Muito obrigada. E agora eu convido o doutor Cristiano Valério, médico intensivista, infectologista, economista e mestre em administração, para formalizar as perguntas levantadas no chat. Boa tarde, Cristiano. Seja bem-vindo ao evento e é contigo agora. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Andréia. E boa tarde, né, professor André Médici aí, parabenizo pela brilhante palestra, foi extremamente um privilégio, um prazer ouvi-lo. Eu estou com algumas perguntas aqui já dos nossos participantes, lembrando que, eventualmente, aquelas que não forem respondidas, depois estarão disponíveis lá na nossa comunidade, né, e, eventualmente, também serão respondidas através da comunidade. Bom, tem uma pergunta de um participante aqui, né, até gostei da fala final, né, trazer um pouquinho de otimismo aí frente à crise. Mas, levando em consideração, né, esse cenário assim, de retomada que está bem atípico, né, e ainda com um alto grau de incerteza sobre a perspectiva até dos hospitais, né, o nosso participante ele coloca que é quase que uma tempestade perfeita, né, com aumento de demanda para os hospitais, queda de capacidade, sem perspectiva de acréscimo de financiamento, e a preocupação é se realmente temos uma saída, né, em relação a essas consequências diretas observadas agora na retomada. Olha, é uma pergunta realmente que todos estão se fazendo. Essa é a pergunta que eu diria de $1 bilhão, né? Mas, na verdade, a grande questão que eu acho que é importante é justamente essa questão de que, na humanidade, a gente teve crises muito violentas também, e as saídas acabam acontecendo, né? A grande vantagem que nós temos hoje em dia, e que eu vejo desse ponto de vista, é que nós temos uma capacidade de inovação, de tecnologia, que é muito maior do que a que a gente tinha há tempos passados. É só a gente comparar um pouco o que aconteceu com a crise provocada basicamente pela gripe espanhola, onde morreram 51 milhões de pessoas, num momento em que a população mundial era muito menor, né? E essa crise atualmente, onde, na verdade, o número de mortes, apesar de ter chegado a 1 milhão de pessoas ao nível mundial, né, não é ainda uma coisa de uma dimensão tão grande e seguramente não vai ser. O que é importante nesse caso é que a gente vai ter que ter alguma forma específica de reorganização. Eu acho que as perspectivas estão dadas justamente por esses processos que nós estamos colocando.
a questão de como é que a gente vai ter a organização em redes, a utilização em massa de tecnologia de informação, né? A obrigação especificamente de reduzir os custos assistenciais, porque todos esses processos vão fazer com que os custos assistenciais sejam reduzidos, a questão da responsabilização assim, de todos os atores que participam do processo de saúde e doença, inclusive do paciente. Quer dizer, uma das coisas que o Eugênio colocou sobre a questão de valor em saúde, né, mas que eu estou colocando também, é que a ideia de valor em saúde, ela pressupõe aquilo que a gente chama aqui nos Estados Unidos de risk sharing, né? O pagamento do tipo por volume, ele não traz nenhum risco especificamente para o prestador. Agora nós vamos ter que administrar o risco. E quem tem que administrar o risco? É o paciente, é o pagador e é o prestador. Os três juntos têm que ver a melhor forma de compartilhar esse risco. E com isso a gente pode chegar a custos menores e a processos que tragam melhores resultados. Então, eu vejo muitas oportunidades associadas a esse tipo de questão. Logicamente que a crise econômica é uma coisa um pouco mais ampla, mas, ao mesmo tempo, eu diria que essa crise, como qualquer tipo de crise pandêmica, ela não é o V que a gente estava esperando, mas é aquele L com a perninha levantada. Então, a economia vai provavelmente se recuperando. E a velocidade da recuperação, ela vai se dar basicamente pela forma pela qual a gente vai sair da pandemia, ou a gente vai ter algum processo de imunização associado a isso. Já existem 180 processos de criação de vacina que estão no mercado, e apesar das idas e vindas, os problemas, eles vão chegar de alguma forma a esse tipo de processo, e, portanto, se espera que essa recuperação venha de alguma forma, mas dentro de uma nova normalidade de utilização tecnológica, ou seja, o avanço tecnológico que nós vamos ter para essa pandemia vai ter uma proporção muito grande. Perfeito, professor. Nessa linha, né, tem aparecido bastante pergunta e questionamento mesmo, né, por parte dos profissionais de saúde em relação ao formato de financiamento, né, e pagamento especificamente aos profissionais de saúde, né, nesse cenário pós-pandêmico. O doutor Eugênio, ele trouxe, né, já um pouquinho sobre a questão do fee for service, né, dessa necessidade de se rever esse modelo. E eu queria que, se possível, né, o senhor aprofundasse um pouquinho para a gente, eventualmente até com alguma experiência que o senhor tem acompanhado, assim, de transição de modelo realmente, né, para esse modelo, né, que seja cada vez mais custo-efetivo, né, que vai dar conta aí de incentivar a inovação e consolidação aí dos sistemas de saúde. Olha, a impressão quer dizer, a experiência que eu tenho aqui nos Estados Unidos, e o que tem demonstrado aqui, é que o fee for service vai acabar com um modelo hegemônico, mas não vai deixar de existir. O que a gente vai ter, na verdade, é um compromisso cada vez maior de vários modelos, onde a equação sempre leva em consideração os resultados que estão sendo colocados. Então, algum tipo de responsabilização pelo risco e de pagamento por resultados vai aparecer. Isso pode ser, por exemplo, um processo de captação, onde você tem incentivos associados aos resultados, combinado com processos como os pagamentos por episódios, bundle payments, que a gente tem sido utilizados cada vez de uma forma crescente, no caso específico das Accountable Care Organizations, as ACOs nos Estados Unidos. Os bundle payments têm sido um dos principais elementos que têm sido criados nesse processo. E, do ponto de vista dos profissionais de saúde, basicamente os profissionais de saúde eles vão ter que trabalhar num conceito de equipe. O que é importante, por exemplo, numa ACO, na verdade, o que faz os profissionais? Eles se associam, eles trabalham em rede e eles dividem, basicamente, os resultados e todos brigam para ter o melhor resultado conjunto. Então, isso acaba com aquela questão das ilhas, né, individuais. Cada profissional de saúde deixa de ser uma ilha e passa a ser uma cadeia, né, de um processo conjunto onde os resultados são compartilhados. Essa é a forma pela qual eu vejo. E a ideia de risk sharing, a ideia de compartilhamento de risco, é a ideia que está por trás de toda essa equação dos novos modelos de pagamento. Os profissionais de saúde, os médicos, eles vão ter que compartilhar risco também. Porque, na verdade, quer dizer, a forma de pagamento de receber por fee for service ou receber por salário é uma forma que envolve muito pouco risco, de alguma forma. Às vezes ela é injusta também, quando os valores estão abaixo do mercado, que é o que acontece em 90% dos casos dos médicos do Brasil. Mas eu diria que se elas têm um valor justo especificamente, mas estão associadas a resultados, elas podem ser muito boas e podem incentivar os médicos a colaborarem em conjunto e produzirem coisas que são muito melhor para o paciente e para a população brasileira. Perfeito.
Uma pergunta aqui de outro participante, eu acho que eu achei bem interessante, né, sobre a questão dos hospitais, voltando a olhar, né, para dentro dos hospitais, a necessidade de buscar a melhoria da eficiência, né? Talvez a principal alternativa do momento, né? E aí seria interessante, se for possível, o senhor compartilhar com a gente, né, como é que o senhor tem visto isso, essa busca por melhoria de eficiência, até mesmo, né, em relação à metodologia Lean aí nos Estados Unidos, né, se o senhor realmente acredita que isso é uma parte importante dessa solução, seria legal compartilhar com a gente um pouquinho dessa sua experiência em relação a isso. Não, sem via de dúvida, a experiência Lean é uma das formas específicas de chegar a um aumento da eficiência nos serviços, né? O IHI, né, o IHI, ele é um dos institutos que, na verdade, tem criado maior impacto específico na melhoria dos resultados de saúde. A gente tem várias experiências associadas a isso. Agora, o que é importante, quer dizer, na verdade, é que a gente trabalhe também dentro dessa perspectiva, num processo onde o conhecimento, né, e utilização da tecnologia da informação venha a facilitar esse tipo de questão. O que eu vejo muitas vezes é que a maior parte dos hospitais no Brasil, por exemplo, não tem as bases tecnológicas ainda para você começar a utilizar esse tipo de ferramentas. Essas ferramentas têm que ser criadas, têm que ser desenvolvidas, e a informação, né, o analytics, naquilo que eu coloquei para vocês, que passa a ser a principal forma pela qual se organiza a eficiência, ela tem que ser a corrente sanguínea dos hospitais, né, e do sistema de saúde como um todo. A informação tem que ser compartilhada, tem que ser democrática, ela tem que ser a base pela qual as decisões vão ser tomadas, porque as decisões têm que ser tomadas em evidência. Então, esse tipo todo de processo é que facilita o crescimento da eficiência. E a outra questão que existe é a questão de eliminar o que existe de desperdício, né? Quantos hospitais têm de desperdício? Eu acho que o processo Lean, uma das coisas importantes que ele tem, é que ele elimina os desperdícios na linha de produção, porque ele racionaliza processos. E a racionalização dos processos é uma das principais questões que a gente tem que colocar como forma de melhorar a eficiência dos hospitais. Perfeito. Eu acho que essa pandemia ela deixou bem claro isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar na linha de frente, essa ausência, né, de dados adequados para uma tomada de decisão, né, tanto no micro quanto no macro mesmo. E isso foi muito explícito, né, na necessidade de estruturar dados, né, no sistema de saúde, dentro dos hospitais. Eu acho que é um grande legado assim, que a gente vai ter realmente, essa corrida atrás de uma melhor estruturação de dados para uma tomada de decisão mais assertiva. E para finalizar a nossa discussão, as pessoas estão muito interessadas, né, em entender um pouco mais, né, das repercussões da crise econômica no mundo. Tem uma pergunta que é até interessante, né, traçando até um paralelo, né, de consequência, apesar de origens bem distintas com a crise de 2008, 2009, né? Grande parte do nosso público aqui hoje são profissionais da área da saúde ou pessoas da área da saúde que trabalham especialmente com urgências e emergências, né? Claro. Nós temos dois parâmetros, duas variáveis que a gente sempre avalia muito, né, que é a gravidade de uma situação, até para entender, né, a urgência dos recursos, e o prognóstico, né, como que aquele caso ele provavelmente irá se comportar, né. Então, apesar de ter origem bem distinta, né, essa crise que aconteceu em 2008, 2009, eu sei que do ponto de vista de projeção de PIB agora, né, a gente tem uma projeção um pouco mais negativa do que aconteceu em 2009 com o Brasil e tudo, mas eu queria que se possível, o senhor encerrasse aí, trazendo mais um pouquinho aí, de maneira explícita, assim, essa gravidade e o prognóstico assim, que a gente espera para a economia mundial aí, agora para o ano de 2020, final de 2020 e 2021. Olha, essa é uma questão que é muito interessante, porque quando a gente viu os primeiros resultados da pandemia, ninguém tinha ainda os instrumentos, nem na área da economia e nem na área da saúde, de como resolver o problema da pandemia. Então, os meses de março, abril e maio foram catastróficos, né? E naquele momento, as expectativas que a gente tinha de crescimento da economia para esse ano eram muito negativas. Os primeiros relatórios do Fundo Monetário Internacional, que saíram em abril, em relação à questão da pandemia, mostravam uma queda do PIB para esse ano de menos 9%, né? Com a recuperação do segundo trimestre, eu acho que pelo menos nos países desenvolvidos, o segundo trimestre teve uma recuperação da economia, e aí, quer dizer, não só por causa da questão da pandemia, eu acho que existem várias coisas que foram caóticas do ponto de vista da pandemia, que foi principalmente a forma pela qual se trabalhou
com a questão do distanciamento social, que se trabalhou com o uso de máscaras, uma série de questões que naquele momento já estavam sendo provadas como questões específicas que poderiam reduzir a pandemia, elas não foram utilizadas em larga escala em países como os Estados Unidos, né? E a outra questão foi a questão da reabertura precoce também, que criou algum tipo de coisa. Mas tanto os estímulos econômicos como a questão de criação de estritos protocolos de segurança para voltar à produção das empresas, das fábricas, tudo isso, vai fazendo com que, efetivamente, a economia vá retomando numa perspectiva muito mais rápida. Então, hoje, do ponto de vista da economia mundial, a perspectiva é que a queda esse ano seja em torno de entre 4% e 5%. Ela é muito mais baixa, especificamente, do que se tinha do 9% em abril. Né? Ou seja, as expectativas estão melhorando. Eu não sei como é que vai ser no próximo trimestre, até o final do ano, se essa segunda onda, né, ela realmente for bastante catastrófica e não houver recursos, quer dizer, e isso vier voltar a ter outros lockdowns, a paralisar a economia, alguma coisa desse tipo, pode ser que a perspectiva desse ano volte a se reverter e a gente vai ter, na verdade, aí não é a perspectiva, é o resultado, a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos 2, 3 meses, mas, de qualquer forma, nesse momento, a situação parece estar um pouco melhor do que ela estava antes. Agora, isso significa também que a recuperação em 2021 ela não vai ser tão rápida, a não ser naqueles países que a gente já sabe que vão ter uma recuperação mais rápida, como o caso da China e tudo, que conseguiu fazer, e no caso dos países asiáticos. Os países asiáticos tiveram uma resposta muito mais rápida para a crise. Os Estados Unidos foi uma catástrofe. Eu estou vivendo aqui, eu sei exatamente que aqui foi um dos lugares onde a catástrofe foi realmente muito grande. Nós estamos vivendo novamente uma segunda onda em alguns estados. E o comportamento da população, a forma pela qual os governos colocaram, e o próprio comportamento das autoridades públicas não incentivou, efetivamente, na maior parte dos casos, um comportamento da população que pudesse fazer com que tivesse uma redução dos riscos da crise e a economia voltasse a crescer. Né? Eu diria o seguinte, a impressão que eu tenho, um dos estudos que eu gosto muito é um estudo que foi feito em relação à gripe espanhola na Suécia. Isso foi em 1918, que ele mostrou basicamente 2 áreas da Suécia, 2 cidades, uma na qual eles fizeram um controle enorme da transmissão da doença e tiveram uma queda da economia nos 2 primeiros meses enorme, porque parou toda a atividade. Mas a recuperação nos 3 meses seguintes foi brutal. Teve outro que não teve, outra localidade que não teve, na própria Suécia, esse mesmo tipo de comportamento, as pessoas deixaram as atividades livres, esse negócio todo, e o que aconteceu com a economia? Ela caiu, na verdade, a economia caiu menos, mas continuou caindo sistematicamente ao longo do tempo, porque a recuperação não veio. Então, muitas vezes é mais fácil a gente ter aquele efeito de choque, né? Mas com isso você poder conter especificamente a transmissão do vírus e recuperar. A gente não sabe especificamente ainda todas as questões que vão vir com o tema da vacina. Toda a aposta que a sociedade brasileira tinha em relação à questão do vírus era na vacina. Agora, se a vacina vier, se ela for efetiva, eu tenho a impressão de que a recuperação vai ser muito mais rápida e, nesse ponto de vista, apesar do novo normal, das novas tecnologias que nós estamos incorporando, a gente vai virar a página e a economia vai voltar a crescer. Bom, eu queria agradecer. Nós ficamos bem entusiasmados com a confirmação da participação do senhor no evento. É um privilégio grande ouvi-lo. É um prazer também. Então, em nome de toda a equipe, eu agradeço muito a participação. Nos abrilhantou muito. Obrigado. Obrigado, Andréa. Obrigada, André. Excelente explanação. Obrigada por participar conosco, enriquecer ainda mais a nossa tarde de palestras. Foi um prazer ouvi-lo. Obrigada. Eu que agradeço, foi um grande prazer para mim e eu desejo a vocês um excelente workshop no resto do tempo que falta. Muito obrigada. Obrigada, Cristiano, por fazer a intermediação das perguntas do nosso público ao André. Muito obrigada por sua contribuição. Obrigado, gente.